sobre estes textos. Ontem começamos a ler a história de José e este José que depois, com o aparecimento da família numerosa no Egito, os israelitas começam a reproduzir-se imensamente e a confundir-se com a população egípcia. E o faraó, portanto, tinha decretado no texto de ontem que deixai nascer as meninas e deixai morrer os rapazes. Portanto, os rapazes devem morrer e as meninas devem ficar em vida. Portanto, uma política que tinha dois horizontes. De um lado, deixar as meninas viver, se casariam com os egípcios e a raça pura de Israel seria de existir. E do outro lado, também desapareceria o perigo dos israelitas crescerem tanto para não serem perigo um dia, caso se metam no exército. Portanto, o exército egípcio deve ser puro só com os egípcios e nada de estrangeiros. Hoje nasce um menino da família de Levi e a senhora que quando deu à luz viu que era um filho, um rapaz, e ela não queria de facto obedecer à ordem do faraó de matar os rapazes. Procurou escondê-lo o máximo aos olhos de todos, até que um dia não podia mais. Então pensou consigo, com seu esposo, fizeram um cestinho e puseram-no lá e foram deixar o cesto junto do lugar onde as filhas de Faraó faziam a sua higiene. E é a história que ouvimos hoje. E aí, então Moisés salvou-se. Não era Moisés, mas apanhou um nome que não era dele. Dizem que esta filha de Faraó falou às suas servas, logo descobriram um menino dentro dos canavais, falou aos seus servos para que fosse à procura de alguém para amamentar o miúdo, para que não seja morto. E Moisés salvou-se desta maneira. E depois disso, o texto mostra-nos que calhou mesmo a ser a mãe de Moisés a amamentar o rapaz, porque perto estava também a serva da mãe de Moisés. Era assim, quase que todas as esposas tinham servas, tinham trabalhadoras que auxiliavam na vida. Hoje também quase é comum em famílias, há muito sempre uma senhora que orienta aquilo que a esposa durante o dia não faz e o esposo também durante o dia não fazem. Até há governantas. Mas aqui nesse texto há duas coisas importantes a considerar. Uma coisa é a proibição. Havia pena de morte para os rapazes, mas afinal até a palavra da filha do faraó também faz lei, né? Evita a morte. Essas coisas acontecem sempre em muitos países. Um presidente pode decretar uma lei que proíbe certas coisas, mas se calha
ser vítima a sua filha, por exemplo, já a lei não funciona. Funciona, por exemplo, também pode cobrir as amigas. As amigas, por exemplo, se há proibição de festas noturnas, barulhentas, e as pessoas se queixam, quando é para um pobrezinho, até os aparelhos do som são levados para a esquadra, mas quando se vê que no grupo está alguém que o seu pai tem uma voz muito grande, ninguém mexe naquela festa aí, né? Pelo contrário, é melhor retirar-se o mais rápido possível para não ser vítima de ter atuado contra as autoridades superiores. Então, aqui vê que até a filha do faraó torna-se também uma lei que defende a vida, apesar da pena de morte estabelecida em relação aos rapazes. A outra palavra é do Evangelho, a condenação das cidades. Jesus, revoltado contra a dureza e do coração destas cidades, então quase que faz uma condenação direta ao inferno. Primeiro é Corazim e Betsaida. Quem já viajou nas zonas, quem já foi à Terra Santa, pode ver que Corazim e Betsaida ficam na vizinhança mesmo de Cafarnaum, nas fronteiras, lá onde Jesus frequentava muito mais, Corazim e Betsaida. E a outra, que é praticamente a cidade de Jesus, é Cafarnaum. Quem vai para os lagos da Galileia, vê logo acima uma pequena vila insignificante em termos de população, porque é uma vila que até está proibido fazer construções. Cafarnaum ninguém pode mais erguer nenhuma outra coisa nova. Está proibido, porque é a terra de Jesus. A pequena vila, no alto do lago da Galileia, está deixada mesmo assim, com a sinagoga que está em escombros, só ficaram paredes. Depois outra pequena sinagoga, que era uma espécie de escola, também está mesmo assim, não se mexe, só se travam as pedras ou alguma tendência de queda daquele edifício antigo desde os tempos de Jesus. Ninguém mais pode construir nada aí. Por isso que Jesus é mesmo bastante duro. Por que essas cidades não se converteram? É como Luanda. A cidade de Luanda tem tanta igreja, tanto católicas, protestantes e tudo o que pode existir como religião, salões de novos grupos religiosos, esses movimentos, não sabemos se são o quê, do ramo da Assembleia de Deus, pentecostais, na sua maioria, mas a cidade está como está. A cidade está toda cheia de todas as situações. Quem não tem medo ou receio de andar nessa cidade que tem tanta igreja, tanta religião? Temos medo de andar à noite. Até temos medo de vizinhos. Exatamente por causa disso, por causa da dureza do coração. A dureza do coração das pessoas significa que ouvem a palavra e levam a vida como eles sempre a levaram. É assim, o Caluanda. O Caluanda é assim. Se há religião ou não, é como quem diz, se a religião me encontrou, é que deve obedecer às minhas regras. Alguém dizia assim, que a religião é um miúdo
nós somos mais velhos, porque a religião nos encontrou aqui na ilha, aqui em Luanda, aqui na Samba, aqui no Prenda. Portanto, a religião não pode mandar em nós. Ela é que deve moldar-se aos nossos costumes. E não é só aqui em Luanda que a coisa é assim, mesmo em certas cidades também, como estão a ver na Europa, é a mesma coisa. A Europa acolheu efusivamente o cristianismo até o século XIII, mas a partir do século XVII, a Europa virou-se contra o cristianismo, virou-se contra o catolicismo. E agora o que vemos na Europa é a demolição progressiva da religião. E ficarem só as manias humanas, promoção de tudo que é contrário à religião, essas chamadas fábricas, essas redes que promovem a prostituição, a pornografia e outras coisas, promovem até o aborto, legalizá-lo. Se eu quero ficar com o filho, quero, senão tirá-lo. E até posso negar que a minha mulher me dê filho e dizer, olha, vamos escolher lá já banco de esperma e outras coisas, estão a ver? E cada um nega-se que o esposo e a esposa tenham um filho e até nega a sua natureza. Como quem diz, nós somos tão bonitos, vamos aí escolher alguém que tem um rosto bonito que vai ser a cara do nosso filho. Imaginem até onde a natureza foi. Banco de semente humana e negar que a nossa natureza não está a nos dar bons filhos, vamos procurar alguém de quem podemos copiar a cara para o nosso filho. Então, veja como é que Jesus não condena estas práticas que negam a natureza e querem viver hoje até com perigo dessa inteligência artificial. Já estão a guardar a inteligência de pessoas super inteligentes, já estão a guardar. Então estão a guardar o cérebro desta gente para depois implantar em bebês que vão nascer e retificar para ser inteligentes como aquela gente. Nós estamos a voltar para o mesmo estilo nazista. Significa que nós não somos tão perfeitos, tão inteligentes. Vamos guardando o cérebro dessas pessoas super inteligentes, cientistas, e depois, quem quiser vai comprar um pouco desse cérebro de pessoas inteligentes e cientistas, foi guardado para pôr um bocadinho na cabeça do bebê que está a crescer. Imagine como é que agora já é uma fábrica praticamente. Os filhos que vão nascer no futuro vão ser uma espécie de robôs. Robôs. Vai aí, vai. É só assim, vai aí, vai aí. Pronto, acabou. Já não vai usar, já não terão autonomia cerebral, nem da inteligência, porque serão teleguiados pela inteligência artificial. Estes são esses perigos. Para a saúde, se calhar vai ser muito bom, porque hoje já se podem fazer operações de um bebê deficiente de alguma doença, com que poderia nascer, e já se pode fazer operações, retificação, cuidar já da que não nasça com aquela doença. Isto está bom. Mas agora andar a retificar a natureza do cérebro, a crescer a inteligência de alguém, também é bom, mas até que ponto este ser não vai ser um robô, um maluco em casa? Esse rapaz, esse filho não vai obedecer a ninguém. Vai obedecer às regras da inteligência artificial que lhe puseram na cabeça. Por isso, quando Jesus diz palavras duras contra as cidades, é por causa disso. Nós já não estamos a querer obedecer a Deus,
mas obedecer a regras mundanas daquilo que já não é humano puramente, mas artificial. Então, rezar por todos nós, para que os filhos que vão nascendo nos nossos dias, apesar destas tendências, nasçam livres. Alguém teleguiado, alguém manipulado pela inteligência artificial, já não é autônomo na sua liberdade, na sua ciência, nem na sua inteligência, nem no seu ser, na sua reação, porque quase que é um homem com um chip na cabeça. Então, rezemos para que o Senhor nos preserve dos grandes males. Assim seja. Com um chip